Muito bem, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 40. Isaías 40, versículo 10. Primeira parte desse versículo. Versículo 10 diz assim, Isaías 40, versículo 10. E eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Como um pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Os que amamentam ele guiará mansamente. Na sua opinião, onde é que você acha que nós devemos colocar a nossa confiança, a nossa certeza e a nossa coragem no dia de hoje? Onde você tem colocado essa sua convicção, a sua certeza, a sua coragem? Estava pensando sobre isso e eu acho que uma boa ilustração a gente pode encontrar na história da igreja. No ano 410, a cidade de Roma ela foi invadida pelos visigodos. E então, nesse momento da história, tinha dois grandes nomes da história que estavam vivendo nesse mesmo tempo, mas em lugares diferentes. O primeiro homem é Jerônimo. Jerônimo ele era originário da região da Dalmácia, a atual Turquia, e ele foi enviado para Roma por causa da sua grande inteligência. Só para você ter ideia do feito de Jerônimo, ele foi quem traduziu a Bíblia do grego para o latim. E esse texto é uma tradução tão boa que até hoje ela permanece. Ela ainda é um texto de bastante credibilidade. Então, essa era o nível de capacidade de Jerônimo. Mas a dificuldade de Jerônimo é que ele acreditava que o Império Romano era a fonte de salvação do mundo. Todo o coração, toda a convicção, toda a certeza, toda a esperança de Jerônimo estava colocada sobre o mundo que ele vivia, na cidade de Roma, no governo romano. E quando Jerônimo percebe que a queda de Roma ia ser inevitável, ele fica tão frustrado que ele se decide retirar do mundo e ele decide para passar o último ano da sua vida praticamente se escondendo numa caverna em Belém. O outro homem, nesse mesmo momento da história, é Agostinho. Agostinho ele era pastor numa igreja principal na região norte da África, uma cidade de Hipona, e ele é conhecido como Agostinho de Hipona. Ele era pastor ali, e ele também é contemporâneo de Jerônimo, e ele também está contemplando a queda de Roma. E o que é interessante é que quando ele está vendo tudo o que está acontecendo, e nota, essa é a grande crise do momento, da onde eles estão vivendo, no momento histórico que eles estão vivendo, ele se senta e ele escreve um dos mais importantes livros da história da igreja, e o nome do livro é A Cidade de Deus. Nesse livro, Agostinho ele apresenta a perspectiva da soberana mão de Deus sobre a história da humanidade. Agostinho ele foca a sua atenção não no reino de Deus, nesse mundo, nas circunstâncias do mundo, mas diferente de Jerônimo, Agostinho ele olha para o controle de Deus na história. Agostinho ele não desanima perante o colapso desse império que ele vivia, porque a sua confiança não estava no império, mas a sua confiança estava no Deus eterno. Você consegue ver esse contraste dessas duas atitudes, desses dois grandes homens da história? Da mesma forma como aconteceu com Agostinho e Jerônimo, também nós estamos vivendo um tempo de mudança. Essa pandemia é um tempo de mudança. Mudanças rápidas, mudanças sistemáticas, mudanças confusas até. E o impacto disso é que muita gente sente um sentimento que vem, é um sentimento de insegurança. O que é que vai acontecer? Um sentimento de vulnerabilidade. Será que nós vamos conseguir sobreviver e passar por essa situação? Como nós vamos sair do outro lado? Muitas pessoas estão colocando a expectativa no governo, pessoas colocando a expectativa na vacina que pode vir. Mas esse também é um tempo de confiança. Esse também é um tempo de convicção, é um tempo de coragem. É tão interessante para olhar
a maneira onde nós colocamos nossos olhos. Por isso a pergunta, onde é que você está colocando os seus olhos? Onde você está focalizando? Qual é o lugar onde você está prendendo a sua visão? Nesse texto aqui de Isaías 40, antes de Judá cair diante das forças da Babilônia, o profeta Isaías ele clama ao povo para que confiasse no nome do Senhor. O mesmo desafio que Isaías colocou nesse livro há tantos anos atrás, tantos séculos atrás, é o mesmo desafio que permanece para nós hoje. O desafio é: coloque a sua confiança no Senhor. Não há nada mais firme, nada mais, um alicerce mais seguro do que você colocar a sua confiança no Senhor. No que você está colocando a sua confiança? Talvez com a sua boca você pode dizer, mas eu confio no Senhor. Mas você está confiando realmente, verdadeiramente, completamente no Senhor? E por que isso é um tempo de confiança? Porque nós podemos colocar nossa confiança no Senhor. Nota esse versículo de Isaías 40, versículo 10. Eis que o Senhor virá com poder e o seu braço dominará. Eu quero convidar você hoje à noite para a gente olhar aqui Isaías 40 e ver a promessa de Deus. Isaías vai apresentar aqui duas razões pelas quais nós devemos colocar a nossa confiança no Senhor. E a primeira razão, ele já começa no capítulo 40, versículo 1. Ele começa dizendo, consolai, consolai o meu povo, diz o Senhor. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da milícia, que a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro, a sua iniquidade está perdoada e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. A primeira razão que Isaías apresenta pela qual nós podemos confiar no Senhor é que Deus tem poder para confortar o seu povo. Todo o conforto que nós precisamos, todo o cuidado que nós precisamos está nas mãos do Senhor. É tão legal para ver o contexto de Isaías 40. Isaías já começa com palavras do cuidado de Deus com Israel. Só para você entender um pouquinho do livro, do capítulo 1 até o capítulo 39, Isaías está vez após vez falando sobre o julgamento de Deus sobre Israel e julgamento sobre as nações que zombaram do povo de Deus. Por causa da desobediência, de Israel, Deus agora tem que tratar o seu povo, de acordo com o que ele já tinha dito na sua palavra, na lei, através dos profetas, através de Moisés. E agora chegou o tempo de Deus tratar com eles dos seus pecados. Mas dito isso, tratado isso com palavras extremamente claras, extremamente verdadeiras, precisas, profundas, para chegar no coração do povo, chamar o coração do povo para voltar para o Senhor. A partir do capítulo 40 até o capítulo 66, até o final do livro, estudiosos têm chamado essa parte do livro de Isaías de o livro do conforto. E é tão legal por quê? Porque já os primeiros versículos aqui do capítulo 40 começa falando, consolai, consolai o meu povo. Os primeiros versículos de Isaías 40 prometem que Israel vai ser trazida de volta do cativeiro da Babilônia. Um dia eles vão voltar, esse cativeiro vai terminar e eles vão ser trazidos de volta para a terra prometida. Não tinha nenhuma grande surpresa para o povo de Israel ouvir que eles seriam levados presos para a Babilônia. Eles estavam acompanhando, estavam vendo o cerco que estava chegando do rei Nabucodonosor sobre a cidade, mas a certeza, quando eles ouviram as palavras de Isaías, com certeza, quando eles estavam ouvindo essas palavras, eles estavam ficando desconfiados e muito desanimados com toda essa situação, toda a mensagem de julgamento de Deus. E quando Deus fala para eles, olha, eu vou trazer vocês de volta, eu tenho poder para fazer isso. Com certeza, essas palavras foram palavras de grande ânimo e de cuidado com o coração do povo. Quando Isaías fala que eles iriam sobreviver ao cativeiro e ainda mais, eles iam voltar para a terra, isso sim era algo surpreendente. Deus, ele pode confortar o seu povo.
Quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus ele está colocando vez após vez a mensagem de conforto, a mensagem de encorajamento, a mensagem de cuidado dele conosco. Há uma mensagem de grande esperança na palavra de Deus. Deus ele sempre derrama seu conforto através da sua palavra. Deus ele está sempre derramando o seu cuidado através do seu Santo Espírito em nossas vidas. Através da presença do Senhor Jesus Cristo, como ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a minha pergunta é, você está dando ouvidos com atenção à palavra de Deus? Você tem buscado ouvir o que é que Deus tem para me encorajar, me animar, me fortalecer a cada dia? Porque o ânimo do Senhor vai vir. O consolo do Senhor vai vir. Ele vai falar ao seu coração como ele falou com o povo de Jerusalém. E essa voz de Deus é uma voz que ninguém mais vai poder ouvir, além de você poder buscar no Senhor a voz dele. E ele quer falar com você cada dia. Ele quer encorajar você, ele quer fortalecer você. É um tempo de confiança no Senhor. Deus ele pode derramar todo o seu conforto sobre você. Por quê? Porque Deus tem poder para isso. E esse é o primeiro grande encorajamento que Isaías dá para o povo, para que eles possam olhar. Pense sobre aquele judeu que está vivendo lá naquele cativeiro anos depois e ouvindo as palavras de Isaías que eles iam voltar para a terra. Eu não sei se você sabe, mas muitos povos desapareceram. Sabe qual é uma grande evidência de que Deus é real? O povo de Israel. Porque tantos povos, tantas nações, tantos impérios que surgiram, se levantaram, grandes reis, homens de renome, desapareceram no pó da história. Qual é o povo que continua, permanece ali naquele lugar? Israel, o povo de Deus. E por quê? Por causa da promessa de Deus, que ele tem o poder para realizar a sua palavra. Por isso, então, Isaías vai dar a segunda razão. Deus não somente tem poder para confortar seu povo, mas ele tem o poder para cumprir as suas promessas. E Isaías vai usar várias áreas para mostrar o poder de Deus. Eu quero que você veja comigo de que maneira Isaías vai construindo o pensamento para mostrar que Deus pode cumprir as suas promessas. Para mostrar que Deus pode cumprir, ele mostra o poder de Deus. E olha como é que ele vai fazer isso. Começa no versículo 12. A primeira coisa, veja o poder de Deus sobre a criação dele. Versículo 12 diz assim: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? É interessante, Isaías, ele está mostrando o poder de Deus sobre a criação. E ele usa algumas figuras, algumas imagens, para mostrar a grandeza e o controle de Deus, a sua majestade sobre tudo aquilo que ele fez, sobre a sua criação. Nota, ele usa a ideia que quem na concha da sua mão mediu as águas. Estava vendo um estudo esses dias, e alguns cientistas falando, alguns estudiosos, que a gente tem muito mais conhecimento do que há no espaço, do que o que a gente sabe sobre o que tem no fundo do mar. Pode imaginar, com tanta tecnologia, tanto conhecimento que a gente tem, a gente ainda não conhece. Volta e meia aparece um peixe novo, um animal novo que é encontrado, tem que colocar, tem que catalogar, mas esse mar tão grande, esse mar tão imenso, esse oceano, que é quase 70% do nosso planeta, Isaías diz, isso cabe na palma da mão de Deus. E aí ele diz aqui, quem recolheu na terça parte de um éfa, voltando antes, né? E tomou a medida dos céus a palmos. Se você quer ver a questão de tamanho, dá para rever a mensagem do pastor Jefferson da última semana, falando sobre a velocidade da luz e aqueles números. Estava vendo só o tamanho da nossa galáxia. É estimado pelos astrônomos que a nossa galáxia tem cerca de 100 mil anos-luz. Eu nem consigo imaginar o tamanho disso, 100 mil anos-luz. Nem sei quanto teria que calcular pela velocidade da luz, quanto que é um ano
e depois multiplicar tudo isso, algo que vai além. E nota, não é só o nosso universo que existe nesse universo, não é só nossa galáxia que existe nesse universo, mas quantas e quantas galáxias que tem. E a Bíblia diz que Deus, ele com um palmo, ele mede o tamanho dos céus. Ele diz: quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em Romana. Estava falando esses dias com o Juan, esposo da Renilda, e ele é da Bolívia, e ele estava falando da beleza que é olhar para os montes andinos. Olhar para aquelas montanhas, parece uma muralha tão grande, tão forte, tão poderosa. Da janela da minha casa dá para ver a Serra do Mar, ainda que distante. Posso imaginar o pastor Jefferson, o pastor Amiá, vendo a cordilheira do Himalaia. E tudo isso cabe na palma da mão de Deus. Como se Deus tivesse, vou colocar uma montanha aqui, vou colocar uma cordilheira aqui, no controle de todas as coisas do nosso mundo. Você notou como Isaías, ele nos deixa maravilhado diante da grandeza de um Deus todo-poderoso? Ele é digno da nossa confiança. Ele mostra o seu poder sobre toda a criação. E não só isso, ele vai além, ele fala do poder de Deus sobre os falsos deuses. Olha versículo 13, versículo 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Isaías está usando algumas palavras aqui de ironia. É bem possível que nesses 2 versículos, Isaías está fazendo um ataque contra o deus babilônico, o Marduk. Nesses 2 versículos, Isaías está enfatizando a onisciência de Deus. Ele está dizendo que Deus nunca precisou ser orientado, ele nunca precisou ser ensinado, ele nunca precisou do conselho de ninguém. Deus, ele sabe tudo sobre tudo o tempo todo. Já parou para pensar isso? Deus, ele sabe tudo, sobre todas as coisas o tempo todo. Deus, ele nunca para deixa eu lembrar o que aconteceu. Deixa eu pensar sobre isso. Não, todo o conhecimento é sempre presente para Deus. Ele nunca precisa lembrar de nada. E ele nunca esquece de nada também. Então esses versículos, eles são uma forma de ironia, possivelmente contra o Deus supremo da Babilônia, o Deus chamado Marduk. Porque dentro da religião dos babilônios, era dito que o Deus Marduk, quando ele precisava tomar uma decisão, ele se reunia num conselho divino, chamando todos os outros deuses para poder saber qual era a decisão que ele tinha que tomar. E num momento da história em que muitas vezes é uma batalha entre os deuses, né, na mente do povo, a gente sabe que não tem outro Deus, porque o Deus é o único Deus, é o Senhor. Mas na mente deles era uma luta entre o Deus do povo judeu e o seu Deus. E aí Isaías diz, Deus, ele nunca pediu conselho para ninguém. Porque ele não precisa. Isaías está mostrando que o Senhor é Deus e ele é onisciente, ele é superior a qualquer outro Deus, até o Deus da Babilônia. E para Israel, pense naquele povo que está no cativeiro, isso era uma mensagem de grande ânimo, de grande desafio, para que eles pudessem confiar na suprema soberania de Deus, sobre todos aqueles deuses, até dos deuses da Babilônia. Não tem outro Deus. Não existe ninguém que pode se comparar ao nosso Deus. Ele é o Deus que tem todo o poder, até mesmo sobre os falsos deuses. Por isso ele é digno da nossa confiança. Não confie em nada. Um outro lugar da Bíblia diz, não confie em nada que morre. Deus, ele nunca morre. E esse é o grande poder dele. Nota o poder de Deus sobre as nações, versículos 15 até o versículo 17. Não somente Deus tem o poder sobre a natureza, sobre a criação, não tem só o poder sobre os outros deuses, os falsos deuses, mas ele tem o poder sobre as nações. Versículos 15 a 17 diz assim, e eis que as nações são consideradas por ele como um pingo do balde que cai, como um grão
de pó na balança, e as ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. É tão interessante para pensar sobre essa cena, o poder de Deus sobre as nações. De novo, lembra que Israel está lá, uma parte dele já está na Babilônia, essa outra parte vai ser levada para lá. E agora eles estão nessa transição, eles estão vendo o poder do grande rei Nabucodonosor, esse conquistador que chega e leva eles embora. É aquele rei que foi colocado numa imagem que Deus deu para ele como a cabeça de ouro, o maior dos reinos desse momento da história. Eles estão indo para a Babilônia, eles estão chegando lá, estão vendo uma das maravilhas do mundo antigo, eles estão vendo com seus próprios olhos os jardins suspensos da Babilônia. Eles estão vendo um exército que poucas vezes na história um general conseguiu, um imperador conseguiu reunir como Nabucodonosor tinha, um exército que parecia que não tinha fim nesse reino. E aí o que Isaías diz? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde. Deus está dizendo através de Isaías, está vendo tudo isso, meu povo? Isso tudo para mim é nada, porque eu sou o verdadeiro governante. Você entende o poder de Deus sobre as nações? Às vezes nós vemos as notícias, ficamos preocupados o que vai acontecer com o Brasil, e os Estados Unidos, e a China, e sempre essa preocupação, e a Rússia. Irmãos, tudo está no controle de Deus. Até as nações mais poderosas para Deus são como, ele diz aqui, como pó. Ele considera como nada, são como vácuo. Por quê? Porque ele tem o controle, ele tem o poder sobre as nações. E há uma coisa bem legal aqui agora. Deus não somente tem poder, mas ele vai crescendo para chegar num ponto. Deus, ele tem o poder sobre o seu povo. Ele mostra o seu poder através do seu povo. Olha versículos 27 até o versículo 31. Ele diz assim: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes que o Deus eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento? Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Deus, ele tem um grande prazer de mostrar o seu poder através do seu povo. Isaías 40 está declarando que a maior demonstração do poder de Deus é através do seu povo. Com certeza havia uma pergunta que estava lá, uma pergunta crucial dentro da mente daqueles judeus que estavam no cativeiro. A pergunta deles: será que Deus vai me resgatar? Será que Deus pode me dar livramento? Será que Deus pode me curar? Talvez essa é a pergunta que você tem dia após dia na sua mente. Será que Deus, ele vai me proteger? Será que Deus, ele vai me fortalecer? Será que Deus cuida de mim? Será que Deus pode me libertar? E então, versículo 27, Deus fez a pergunta: por que você pensa que eu esqueci de você? Versículo 28, ele diz: por que você não sabe que o meu poder não se esgota? O meu poder, ele nunca acaba? E versículos 29 a 30, nós podemos confiar em Deus porque ele é o nosso sustentador, e nós podemos confiar nele toda a nossa vida. Isaías, ele mostra a realidade da nossa fraqueza e até mesmo a força da juventude que se esgota, para nos lembrar dos nossos limites. Por isso que ele fala no versículo 29, faz forte ao cansado, multiplica as forças do que não tem vigor.
Aos jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. É tão interessante para ver, ainda que haja jovens, o jovem ele é o exemplo, o modelo de força, de energia, de garra, de juventude. Mas é tão interessante para Deus dizer, olha, vai chegar um momento que a força dele acaba. Não importa o quão forte ele seja, quão veloz ele seja, vai chegar uma hora que ele vai se esgotar. Hoje à tarde eu estava vendo um vídeo, chegou entre vários vídeos, estava vendo alguns vídeos e tinha um campeonato de homens fortes, não sei se você já viu. E um dos testes, entre fazer várias coisas, jogar um pneu de trator para lá e para cá, e levantar uma tora e jogar até lugar, tinha um que era assim, era duas colunas de concreto com ferro, e ele tinha um homem mais forte, considerado mais forte nesse momento da história. Ele estava lá e ele tinha que segurar duas abraçadeiras, que estavam uma em cada mão, e segurando essas colunas que elas estão pendendo para o lado de fora. Então ele tem que segurar o máximo que ele pode. O recorde, você sabe quanto que é? Consegue imaginar? 54 segundos. E esse homem que é considerado o mais forte, ele conseguiu chegar a 46. 46 segundos, mas parece uma eternidade. E você vê todos aqueles músculos, toda aquela força segurando até o ponto que ele solta, porque ele não aguenta. Deus, ele está mostrando que ele tem o prazer em mostrar o seu poder através do seu povo. E por isso chega o versículo 31. E esse versículo para mim é muito interessante. Porque ele diz assim, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu tenho alguns textos na Bíblia que eu tenho algumas perguntas, que eu fico sempre pensando e eu volto para elas, e uma desses textos é esse versículo. Então, durante muito tempo eu fiquei questionando. Minha vontade é um dia, chegando lá no céu, eu iria chegar para Isaías e falar, Isaías, eu tenho uma dúvida, eu quero fazer uma pergunta para você. E minha pergunta é, você não acha que você escreveu invertido esse versículo? Porque deveria ser, olha Isaías, eu dando conselho para ele, né? Isaías, as pessoas elas caminham e não se fadigam, elas correm e não se cansam, e aí elas voam com asas como águias. É a lógica, né? Começa e vai cada vez melhor. Mas aí eu fiquei pensando, bem, vamos dar um crédito para Isaías, vamos considerar que ele sabe um pouco mais do que eu sei, e porque ele está sendo inspirado por Deus. E o que Deus quer me ensinar com esse versículo? Até o ponto que eu concordei com Isaías. Isaías ele está descrevendo a imagem de um povo, e ele começa falando que eles voam como águias. Há momentos na nossa vida em que nós nos sentimos como nós estivéssemos voando como as águias. Aquele momento em que você conhece Cristo como seu Salvador e você sente que você está lá, naquelas alturas, voando com o Senhor. O dia que você conhece a pessoa que Deus trouxe para completar seu coração e você se casa com ela. E aquele dia é como se você estivesse voando nas asas, como águias. O dia que você pega o seu primeiro filho no colo, logo que ele nasce, e você segura ele e olha para aquele rosto e tudo muda na sua vida. Porque agora não é só sobre você, é sobre essa pessoa que está aqui e você está lá voando como as águias. Mas isso são momentos muito mais específicos da vida. E há outros momentos em que a gente corre, tem a força para correr, as necessidades, a correria, os problemas. E Deus está dizendo que Ele nos dá força para enfrentar. Mas quando é que a força de Deus mais está presente conosco? No dia a dia. Dia após dia após dia, a força para caminhar. Até para isso, a força de Deus é presente para nós. Deus ele tem prazer em mostrar o seu poder através do seu povo, no seu dia a dia. No dia de hoje, no dia de amanhã, e na terça-feira, e na quarta, e até o nosso encontro com Ele. Isaías, ele descreve a imagem do povo de Deus correndo, e então caminhando, tudo isso debaixo da sua força. O que Deus está nos dizendo é que Ele nos fortalece de muitas formas, mas é tão especial para ver que até mesmo quando nós estamos andando com Ele,
Irmãos, nós podemos confiar em Deus, porque Ele tem prazer em demonstrar o seu poder através do seu povo. Mas há uma última coisa que Deus também quer mostrar o seu poder. E Ele mostra o seu poder através do seu Filho. No capítulo 42, se você quer virar uma página para lá ou a tela do seu celular, no versículo 1, realmente ele começa no capítulo 41 falando sobre o seu servo que vai vir. Mas no capítulo 42, eu quero só ver o versículo 1 com você. Ele diz assim: eis aqui o meu servo, em quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Deus, ele tem um grande prazer para demonstrar o seu poder através do seu povo. Mas principalmente ele tem um prazer em demonstrar o seu poder através do seu Filho. Nota como Isaías está construindo o pensamento. Ele fala do Deus que tem o poder na criação, o Deus que tem o poder sobre os falsos deuses, o Deus que tem o poder sobre as nações, o Deus que tem o poder sobre o seu povo. E ele chega até algo tão precioso para Deus. O poder que ele demonstra através do seu Filho. Irmãos, Jesus Cristo é a razão. Ele é a razão pela qual nós podemos voar como águias. Ele é a razão pela qual nós podemos correr e não nos cansar. Ele é aquele que nos dá condições de andar e não desanimar. Jesus Cristo é aquele que ele experimentou o abandono da cruz por nós, como a gente celebrou aqui. Ele é aquele que se cansou, ele é aquele que desmaiou, e tudo isso para que nós possamos não conhecer o peso destruidor do nosso pecado. A maior demonstração do poder de Deus está na cruz e no seu Filho. E por esta razão, nós podemos confiar em Deus. Se mais nada lhe conforta, se mais nada te desafia, eu espero que esse seja o desafio final que diz que Deus está dizendo: se há uma outra coisa maior que eu pudesse fazer, eu faria. Mas isso é o maior do que eu tenho e é isso que eu te dou. O meu Filho no seu lugar. Você já confiou em Cristo como seu Salvador? Você está andando em confiança a esse Deus grandioso que Isaías apresenta? Para muitos esse é um tempo de confusão, mas para aqueles que confiam no Senhor é um tempo de confiança. Esse é um tempo de coragem. Eis que o Senhor Deus virá com poder e o seu braço dominará. Qual vai ser a sua escolha? A pergunta de Deus através de Isaías para o seu povo continua a mesma. Qual vai ser a sua escolha? Você vai confiar em mim? No meu consolo e no meu conforto, na minha orientação, no meu poder tão grandioso? Confie no Senhor. Faça essa decisão agora. Deixa Deus fortalecer o seu viver. Deixa Ele ser presente e no controle do que Ele pode controlar. E você vai descobrir a alegria que é poder servir um Deus tão grande como esse. De celebrar um Deus tão maravilhoso como esse. E é por isso que nós chamamos esse culto de celebração. Porque é uma alegria para encontrar com o Senhor. E é essa alegria que Deus quer que você encontre Ele. É um tempo de confiança. Confie no Senhor. Vamos orar. Querido Deus, nesse momento o Senhor está ouvindo a oração dos seus filhos, do seu povo. Obrigado, Deus, porque ainda que o mundo se encontra muitas vezes tão preocupado, nós temos no Senhor, na sua palavra, uma grande fonte de encorajamento, de esperança, de força. Nós não precisamos ficar como tantos que não têm esperança. Nós temos o Senhor conosco. Nos ajuda, Deus, a poder trazer a nossa mente para pensar de uma maneira que está de acordo com a sua palavra. Nos perdoa, Deus, porque vivemos no mundo e somos constantemente apresentados à insegurança, ao medo. Mas nós não precisamos ficar assim. Mesmo muitas vezes vivendo numa Babilônia espiritual,
nós podemos ter a força do Senhor junto com o seu povo. Obrigado, Deus, pela igreja que o Senhor nos deu, onde nós podemos nos reunir, onde nós podemos participar nesse momento, seja pelo ministério de células, nos encontros que tem virtual de cada grupo, mas também, ó Deus, que o mais breve possível, pela tua misericórdia e graça, que a gente possa voltar para os cultos e poder trazer o nosso coração renovado, uma confiança restaurada, transformada, renovada no Senhor. Nos ajuda a viver dessa maneira cada dia que o Senhor nos dá, poder descobrir do Senhor, ó Deus, o seu grande poder, o seu grande conforto, o seu grande cuidado. Mais uma vez, ó Deus, te louvamos por esse culto aqui, e se alguém que ainda não conhece o Senhor como Salvador, nos ajuda, ó Deus, como igreja, a poder ser uma ajuda, que nesse momento essa pessoa possa dizer ao Senhor, realmente entregar a sua vida ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero confiar única e simplesmente no Senhor, por causa daquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. E é por isso, ó Deus, que nós desde já oramos agradecidos e te pedimos, ó Deus, da sua bênção sobre nossas vidas e que possamos te engrandecer em nosso viver durante cada dia dessa semana. E é por isso que oramos e pedimos mais uma vez, ó Deus, em nome do nosso maravilhoso, nosso bendito Salvador Jesus. Amém.